Seja bem-vindo ao canal Futuro. Hoje vamos falar sobre um dos maiores problemas da tecnologia atual, e que pouca gente conhece a fundo: a crise dos chips. Sim, os pequenos semicondutores que fazem o mundo girar estão em colapso, e o impacto disso vai muito além do seu celular ou notebook. Essa crise está afetando economias inteiras, derrubando a produção de veículos, atrasando lançamentos de grandes empresas, gerando tensões políticas entre superpotências e, o pior, ela está longe de acabar. Mas o que está realmente por trás dessa tempestade? E por que os chips se tornaram o novo petróleo do século XXI? Antes de tudo, você precisa entender o que é um chip e por que ele é tão importante. Um chip, também chamado de semicondutor ou microprocessador, é uma peça minúscula, geralmente feita de silício, responsável por realizar bilhões de cálculos por segundo. Eles estão presentes em tudo: celulares, computadores, TVs, carros, eletrodomésticos, satélites, armas, semáforos, aviões, máquinas hospitalares e até na sua escova de dente elétrica. Em outras palavras, vivemos em uma sociedade movida a chips. Só que tem um problema: a produção desses chips é extremamente complexa, cara, concentrada em poucos países e vulnerável a qualquer tipo de instabilidade global. E foi justamente isso que aconteceu. A crise dos chips começou por volta de 2020, quando a pandemia da Covid-19 atingiu o planeta. Muitas fábricas fecharam temporariamente, o transporte global foi interrompido, e a cadeia de suprimentos simplesmente travou. Mas, ao mesmo tempo, o mundo digital explodiu. Home office, ensino remoto, entretenimento em casa, crescimento das vendas online e aumento do consumo de eletrônicos. Isso fez com que a demanda por chips disparasse, e a indústria não conseguiu acompanhar. Mas o problema não é só a demanda. A produção de semicondutores depende de uma cadeia global extremamente frágil e interdependente. Para você ter uma ideia, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, que fica em Taiwan, é responsável por mais de 50% da fabricação global de chips avançados. E se incluirmos empresas como a Samsung, Coreia do Sul, e a Intel, Estados Unidos, já temos praticamente todo o mercado concentrado em 3 regiões. Isso significa que qualquer crise geopolítica, climática ou econômica que afete esses locais pode gerar um caos global. E foi exatamente isso que aconteceu. A seca histórica que atingiu Taiwan em 2021, por exemplo, afetou diretamente a produção da TSMC, já que a fabricação de chips exige enormes quantidades de água ultrapura para a limpeza de wafers. Ao mesmo tempo, a tensão entre Estados Unidos e China sobre Taiwan cresceu perigosamente. E com a guerra na Ucrânia, sanções e restrições comerciais passaram a impactar ainda mais a produção de matérias-primas e componentes eletrônicos. O resultado? Diversas montadoras, como Ford, GM, Toyota e Volkswagen, precisaram paralisar suas linhas de produção por semanas ou até meses por falta de chips. Celulares como o iPhone e modelos da Samsung tiveram lançamentos adiados ou estoques limitados. O preço dos eletrônicos subiu em diversos países. Consoles como o PlayStation 5 ficaram escassos por quase 2 anos. Até o agronegócio foi afetado. Tratores e colheitadeiras inteligentes ficaram sem peças. E isso tudo revela uma verdade incômoda. Nós nos tornamos dependentes de um sistema altamente tecnológico, mas incrivelmente frágil. Quer saber o que mais torna essa crise tão séria? O tempo de produção de um chip. Enquanto um produto como uma caneta ou uma peça de roupa pode ser fabricado em minutos ou horas, um chip pode levar até 3 meses para ser concluído. O processo exige salas limpas livres de poeira, equipamentos de litografia extremamente avançados, que chegam a custar mais de 150 milhões de dólares cada, além de mão de obra altamente qualificada. Ou seja, mesmo quando a demanda por chips aumenta, não é possível simplesmente abrir mais fábricas do dia para a noite. E como o mundo está reagindo a essa escassez? Os Estados Unidos, percebendo a gravidade da situação e a dependência de Taiwan e da China, criaram o CHIPS Act, um pacote de mais de 52 bilhões de dólares destinado a incentivar a construção de fábricas de semicondutores dentro do país.
Empresas como a Intel e a TSMC já anunciaram grandes investimentos em território americano. A Europa também começou a agir, com um fundo chamado European Chips Act, que busca aumentar a produção interna e reduzir a dependência externa. Já a China, que vê o controle dos chips como questão de segurança nacional, está investindo pesado para alcançar autonomia total na produção, o que gera atritos ainda maiores com os Estados Unidos. E o Brasil? Bom, o Brasil ainda está engatinhando. Tivemos algumas iniciativas como a Seitec, em Porto Alegre, que produzia chips de baixo custo, mas o projeto foi interrompido por falta de investimentos e apoio político. No entanto, com o cenário global em alerta, começam a surgir discussões sobre a retomada da produção nacional e a entrada de empresas internacionais no país. A vantagem brasileira está em recursos naturais, localização estratégica e potencial de mercado, mas ainda falta política industrial séria para que isso vire realidade. Se você acha que a crise dos chips é apenas mais um problema temporário do mercado, é hora de repensar. O mundo está diante de uma nova era de disputas, e essa batalha não é por petróleo, nem por ouro. É por silício, tecnologia e controle digital. Estamos falando de uma corrida global por domínio tecnológico, e os chips são a arma principal dessa guerra. E quando falamos em guerra tecnológica, os dois grandes protagonistas são, claro, Estados Unidos e China. A tensão entre essas potências cresceu nos últimos anos, especialmente com o avanço da China em áreas estratégicas como inteligência artificial, telecomunicações, cibersegurança e, claro, semicondutores. O governo dos Estados Unidos impôs sanções severas a empresas chinesas como a Huawei e a SMIC, impedindo-as de comprar equipamentos ou tecnologias de ponta de empresas ocidentais. Em resposta, a China passou a investir pesadamente em pesquisa, capacitação e nacionalização da produção, uma estratégia chamada de Made in China 2025. O objetivo chinês é claro: reduzir ao máximo a dependência externa e se tornar autossuficiente na fabricação de chips de última geração. Só em 2023, o governo chinês anunciou um fundo de mais de 140 bilhões de dólares para impulsionar sua indústria de semicondutores. E essa disputa não é só econômica, é geopolítica, militar e estratégica. Os Estados Unidos, por sua vez, sabem que perder essa liderança pode significar perder o controle sobre o ecossistema tecnológico global. Por isso, além do Chips Act, o país vem pressionando seus aliados, como Japão, Coreia do Sul e os países da União Europeia, a formarem uma frente unificada para barrar o avanço da China no setor. Essa verdadeira guerra fria dos chips pode moldar o futuro da tecnologia nos próximos 30 anos. Mas o que tudo isso tem a ver com você? Tem tudo. Pense só: quanto mais cara e escassa for a produção de chips, mais caros serão os produtos que você consome. Seu celular, seu notebook, sua Smart TV, seus fones Bluetooth, seu videogame e até o sistema do seu carro dependem de semicondutores. Se a produção cai, o preço sobe, e você paga mais caro. Além disso, a falta de chips afeta empregos. Fábricas que param de produzir demitem funcionários. Empresas que não conseguem lançar produtos perdem mercado. Startups que dependem de tecnologia acessível deixam de inovar. É um efeito dominó. E isso sem falar na segurança. Chips controlam sistemas de defesa, satélites, radares, aviões, hospitais e usinas. Se um país depender demais de outro para obter semicondutores, corre o risco de ficar vulnerável em caso de conflito. É por isso que hoje, quem domina a indústria de chips, domina também as redes, a nuvem, os dados e, em última instância, o poder. Mas há uma boa notícia no meio de tudo isso. A crise acendeu um alerta global. A busca por soluções mais sustentáveis, descentralizadas e seguras está criando novas oportunidades para países em desenvolvimento. E é aí que entra o Brasil. Apesar de termos ficado para trás por muitos anos, temos potencial para atrair investimentos, desenvolver centros de pesquisa e construir um ecossistema local de produção de chips. Temos universidades de ponta, centros tecnológicos e uma demanda crescente por produtos eletrônicos e automação agrícola. Se houver vontade política e investimento inteligente,
O Brasil pode não só recuperar o tempo perdido, como se posicionar como um dos novos polos de semicondutores da América Latina. E o futuro? Ele será ainda mais digital. A chegada do 5G, a explosão da inteligência artificial, a expansão da internet das coisas e o avanço dos carros elétricos vão exigir ainda mais chips. Chips mais potentes, menores, mais rápidos e mais eficientes. Segundo especialistas, a demanda global por semicondutores deve dobrar até 2030. Ou seja, essa crise não foi um ponto fora da curva. Ela foi o primeiro sinal de que precisamos repensar como o mundo produz, distribui e protege sua infraestrutura digital. Se quisermos um futuro tecnológico estável, com acesso justo à inovação e segurança global, é preciso tratar os semicondutores como o que eles realmente são: a espinha dorsal do século XXI. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, deixa um like, compartilha com quem se interessa por tecnologia e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui, a gente fala do presente e do futuro de forma simples, profunda e com informação de verdade. Até o próximo vídeo.